cada vez mais vai te fortalecer e te ajudar a prosseguir. Amém? Êxodo 27, vou ler com você. 27 e versículo 20, diz a palavra do Senhor assim, ó. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Mateus capítulo 25. Eita glória. Mateus 25, versículo é do 4 até o 10, tá? Mateus capítulo 25, versículo do 4 até o versículo 10, tá? Ao fazer essa leitura, você vai tomar o seu assento, glorificando a Deus, tá bom? Mateus capítulo 25, versículo 4 até o versículo 10. Diz o texto sagrado: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, quer dizer, o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amém? Vamos só assim, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, nós estamos hoje neste lugar buscando a presença de Deus para nossas vidas. Amados irmãos, entenda, muitas das vezes a Bíblia ela vai falar sobre o azeite da oliveira. É interessante lembrar que o dilúvio durou 40 dias. E então Noé ele solta um pássaro, uma pomba, para ver como estava a terra. Glória a Deus. Se as águas do dilúvio tinham baixado. Então aquela pomba ela demorou a voltar. E quando ela voltou, isso já a segunda vez, ela voltou com um ramo de oliveira no seu bico. Então a oliveira da Bíblia simboliza o que? Vida. E quando Deus fala acerca do azeite, a primeira vez Deus fala com Moisés. E o que Deus fala para Moisés? Moisés estava em oração no monte e Deus revela para que Moisés construísse ali um tabernáculo. Qual era a intenção de Deus do tabernáculo construir? É para que o povo se aproximasse de Deus, para que o povo tivesse mais uma facilidade de consultar o Senhor, de ver o que Deus fala. Até por então, até o momento que Deus chamou Moisés, o Senhor não tinha em sua mente levantar o sacerdócio. Não existia sacerdócio. Moisés não era sacerdote, Moisés era profeta. Mas Deus falou assim: ó, tu vai construir o tabernáculo, Bezalel vai fazer, vai toda a planta do tabernáculo, vai construir. Arão e seus filhos vão ser sacerdotes do tabernáculo. Então você continua sendo profeta, e Arão e Moisés, Arão e seus filhos serão sacerdotes. Arão, porém,
sacerdote e seus filhos, Nadab e Abiú, Eliezer, vão ser os sacerdotes abaixo de Arão. E tem que Moisés era profeta, e o profeta, ele é o porta-voz de Deus. Ele fala tudo que Deus manda ele falar, tá? O profeta, ele é o porta-voz de Deus. Então tudo que Deus pedir para que o profeta ele fale, seja bom ou seja ruim, ele tem que falar. Quer dizer, não existe profeta só de açúcar, só de profetizar bem, senão é falso profeta. E também não existe profeta só de correção também, porque é falso profeta também. Então por quê? Porque o profeta está sujeito à voz de Deus. Tem aqueles profetas que Deus usa mais eles na correção. Deus usa mais eles na correção. Mas também usa eles quando Deus fala para eles, ó, fala para a minha igreja que eu estou dando um carro, eles falam também. Fala que eu estou dando um livramento, eles falam porque é profeta de Deus. Aleluia. Então não tem profeta só de coisa boa ou só de coisa ruim. O profeta faz o que Deus ele manda fazer. Né? Então o profeta ele fala aquilo que Deus manda ele fazer. Se Deus manda ele falar, se Deus falar, ó profeta, fala para minha filha, para o meu filho, que é penetrar no prumo, na posição. Fala para ela porque está vindo castigo aí. Né? Um exemplo, lembra de Isaías? Quando Isaías, Deus fala para ele, ó, Isaías, lá em Isaías 38, vai lá para o rei Ezequias, fala para ele colocar sua casa em ordem, porque ele vai morrer. Quer dizer, não é que ele iria, não era questão tanto de pecado dele, não. Se que ele tinha se acomodado, mas é porque ele era rei, então ele teria que pagar tudo, colocar tudo em ordem, as contas em ordem, porque ele ia morrer de uma enfermidade. Mas é sinal que o coração de Ezequias tinha se afastado de Deus. Então, e tem uma coisa que para desviar, eu preciso estar lá fora. Aqui dentro mesmo, meu coração foi desviado dentro da igreja. Sabia disso? Dentro do templo, a ver o nosso coração está desviado dentro da igreja. Né? A ver dentro da igreja é pode. Mas dentro do santuário, do versículo, a ver o nosso coração está longe de Deus. Inclusive, uma dessas profecias de Isaías foi isso. Sabe o que Isaías profetizou? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Então, o ritual religioso é isso, a religião. Não, hoje eu tenho que ir na igreja, porque eu tenho que ir. Mas acabou a igreja, eu vou para onde eu quero. Então se torna o quê? Um ritual religioso. Um ritual que não é feito de coração. Entenda, querido, que Isaías fala assim, olha, Ezequias, tu vai morrer. Então quando Isaías entrega a profecia e vai embora. Antes dele sair do portão do palácio, Ezequias lá no seu quarto, na sua câmara, ele vira para a parede e se humilha. E ele fala assim, lembra quando ele quando ele se humilha, ele chora muito. O texto diz que ele chorou muitíssimo. Então Deus ali responde à humilhação de Ezequias, perdoa ele e agora dá para ele mais 600 vidas. E fala a Isaías, volta lá e fala para ele que ouviu a oração dele. Nós somos profetas sujeitos à voz de Deus. Nunca podemos nos acovardar. Deus fala assim, fala correção, fala correção. Fala bênção, mas fala. Porque você é profeta de Deus. Entenda aqui, amados irmãos. Agora, voltando a Moisés foi colocado como profeta. O primeiro profeta da terra foi Moisés, querido. Tá? Noé não foi profeta, por mais que ele pregou sobre Deus. Abraão não foi profeta, eles eram patriarca. Primeiro profeta, e tem uma coisa, querido, para você saber uma coisa. Você conhece que a pessoa é profeta, querido? Se tiver sinais na vida dela, tá? Na vida dele, por quê? Lá em Deuteronômio fala, capítulo 30, se porém o profeta se levantar entre vós e ele fala algo e não se cumprir, esse profeta é mentiroso. Tá? Lá em Ezequiel capítulo 3, Deus fala que esse profeta que profetiza só no vosso coração, manda. O Senhor falou, Deus não falou nada. Então, profeta, primeiro, qual foi o sinal que Deus falou com Moisés?
foi no meio de uma sarça pegando fogo, não foi? A sarça não se consumia. A sarça, ela continuava pegando fogo. Quer dizer, Deus fala no meio do fogo. Tá? A sarça não se consumia. E Deus falou: tu vai falar com o faraó, eu vou te mandar lá, tu vai ser a minha boca falando. Então o profeta é o porta-voz de Deus. Tá? Quando o presidente do Brasil ele não pode estar nos Estados Unidos, o que é que ele levanta? O embaixador. Então o profeta é embaixador de Deus. Então Deus ainda fala para os profetas: não despreze os profetas, não despreze as profecias. Ah, pastor, é muito dura, mas é profeta. É profeta. Ah, pastor, é muito difícil, mas é profeta. Aguenta. Se Deus está falando, é porque Deus quer conselho. Irmão, profeta não pode querer só coisa boa também, né? Não pode querer só coisa, só melhorzinho, só coisa boa. Tá entendendo, irmão? Tem vezes que eu falo, profeta, hoje tu vai pregar o Salmo 23. Ô glória, maravilha, graças a Deus recebo, tomo posse. Aí quando Deus vai falar: profeta, hoje tu vai pregar Ezequiel agora, capítulo 2, casa rebelde. O profeta hoje estava pregando dele mesmo. Não é, querido? É porque o profeta é obediente à voz do Senhor. Glória a Deus. Tá entendendo? Então, entenda que o texto sagrado, a palavra diz assim, ó, que Deus levanta Moisés, e mais à frente Deus vai levantar o quê? Sacerdotes, para ajudar Moisés. Então, Moisés tinha o quê? A responsabilidade do quê? De ungir os sacerdotes. Quando a palavra diz assim no Salmo 133 sobre o óleo que desceu sobre a barba de Arão. Então essa foi a primeira vez que Deus usou a unção para ungir alguém na terra. Foi assim. Glória a Deus, glória a Deus. Então quando a Bíblia fala sobre azeite, está se referindo também ao Espírito Santo. Ele simboliza óleo e azeite. Então o que faz a tua vida estar acesa? O azeite. Tá? Então, quando Deus fala: Moisés, agora está pronto o tabernáculo, fala para os filhos de Israel, para eles prepararem, trazerem azeite, para colocar na lamparina do templo, para que se acenda continuamente. Quer dizer, tinha que estar assim, toda hora tinha que ter azeite, irmão. Todas as horas tem que ter azeite no santuário. Tá? E Jesus falou o quê? Que nós somos o quê? Jesus é o quê? A videira verdadeira. Jesus é a oliveira verdadeira, a videira verdadeira. Nós somos o quê? Nós somos os ramos. Nós somos os ramos. Então, se nós estamos no ramo, na oliveira, nós temos o quê? Que dar frutos. Amados, entenda uma coisa. A palavra diz que o povo leva azeite batido e leva como oferta até Moisés. E agora Arão acende as lâmpadas do santuário. E quando aquela lâmpada estava acesa, a chama continuava acesa. Mas quando as lâmpadas se apagavam, era o perigo, querido. Não deixa a tua lamparina se apagar, não. Coloca azeite aí, irmão. Manda azeite, não deixa apagar a tua lamparina. Irmão, o crente apagado é um perigo, irmão. O cristão apagado é um perigo. O cristão apagado é um perigo. É ponto para Satanás. É presa fácil do inimigo. É presa fácil do pecado. Mas o cristão aceso, ele está fumegando toda hora. Entenda que Jesus vai contar uma parábola sobre as 10 virgens. 5 delas eram o quê? Prudentes. E 5 eram o quê? Loucas. O que as prudentes faziam? Elas tinham azeite nas suas lamparinas. Jesus faz uma comparação de um casamento hebraico, um casamento judaico. E ali havia uma preparação para aquele casamento.
tinha as suas lâmpadas. E elas estavam o quê? Conservando o azeite. Conservando o azeite. Elas tinham depósito. Elas eram pessoas preparadas por Deus. Eram aquelas pessoas prudentes. Então as suas lamparinas estavam o quê? Acesas, não estavam apagadas. Então o Espírito Santo simboliza em nossas vidas o quê? O azeite. Quando você tem ele dentro de você, querido, entenda uma coisa: o Espírito Santo, ele não é quando você roda, quando você pula, quando você canta a bandeira, quando você fala, não é isso, querido, tá? Isso significa que o batismo, o dia de Pentecostes, teve línguas. Batismo é quando você recebe línguas. Mas não quer dizer que uma pessoa que ela não fala língua, que ela não tem o Espírito Santo. Não é isso. Glória a Deus, aleluia. Porque ninguém vem até aqui se o Espírito Santo não trouxer esta casa. Se ele não trouxer, ninguém vem. Quem convence o homem do pecado, o ser humano? É o Espírito Santo. Agora, batismo é outra coisa. Tem gente que roda, pula, mas não vai subir. Tem gente que não roda e vai subir para o céu. Sabia disso, irmão? Sabia disso? Por quê? Porque o mais importante é você manter o azeite fumegante dentro de você. O verdadeiro azeite dentro de você, querido. O azeite dentro de você. Você mantém ele dentro de você. Como aquelas virgens que eram assim. Quer dizer, o que as prudentes faziam? Elas oravam. O que é visto prudente hoje é a pessoa que ora. O que é uma virgem prudente hoje é a pessoa que vigia. O que é uma virgem prudente hoje? A pessoa prudente é aquela pessoa que em todo tempo ela está lendo a palavra, ela está orando, ela está se santificando, ela está se consagrando para Deus. Ela está mantendo a sua lamparina acesa, porque ela sabe que o noivo vai vir para encontrar com ela. A igreja de Cristo, irmão, quer dizer o quê? Nós somos noiva de Cristo. E Paulo fala sobre isso, que ele vem buscar uma noiva ataviada, uma noiva que ela hoje ninguém casa, não, eu dou uma palavra, tá? Hoje ninguém casa mais virgem, infelizmente. Nem na igreja. Pior que nem na igreja de morte. Hoje é uma vontade de pecar terrível. Tem uns crentes que dá lugar pro diabo, tem uns crentes que falam assim, não, mas se você não fizer nada, você vai conhecer a pessoa. Jesus está voltando, irmão. Aproveita para você orar, para você buscar, para você ler, para você descer, para você jejuar, para você colocar a tua fé no plano de Deus, porque Ele está voltando. Tem que